Olá, gente, eu sou a Adri do blog masquelivros.com. Eu sou a Júlia do blog Prazer Me Chamo Livro. Nós estamos aqui para falar sobre a culpa na literatura. Vocês já sentiram culpa por algo assim que podia ou não ser culpa sua? Pensa, hein? Vocês estão pensando que a gente vai falar de A Culpa das Estrelas, né? Só que não. Mas não é. Por exemplo, a gente tem dois livros do Maurício Gomide, são livros nacionais. Um que ele lançou recentemente, A Máquina de Contar Histórias pela Novo Conceito, e um mais antigo que se chama O Rosto que Precede o Sonho. No Rosto, Thomas Ventura, ele é um cara que ele sente uma culpa porque os pais dele morreram naquele acidente da Gol, que o avião caiu. Só que ele se culpa porque ele não pescou alguns sinais que na cabeça dele eram sinais de que os pais dele iam morrer. E por conta dessa culpa, que ele podia ter evitado, até porque quem deu a ideia dos pais irem para Manaus foi ele. E aí ele ficou naquela coisa assim, por causa dessa culpa ele muda o estilo de vida, ele muda a questão profissional dele, ele resolve pegar a herança, comprar um barco, viajar no mundo e muda muitas coisas da cabeça dele por conta disso. Então é óbvio que a culpa não era dele, né? Ninguém ia derrubar avião à toa, mas ele se sente culpado. No livro Desaparecida, da editora Leia, a protagonista viaja para a África como um pedido da mãe dela, que faleceu e que sempre teve um sonho de conhecer a África. Sendo que quando ela chega lá, ou melhor, na hora dela voltar de lá, acontece um terremoto e ela fica presa na África durante 6 meses, sem contato nenhum com todo mundo que ela conhecia. E quando ela consegue voltar para casa, ela é meio que dada como culpada por ter ficado todo esse tempo lá. Só que, gente, foi um terremoto, a garota ia fazer o quê? Mas isso afeta a vida profissional dela, a vida pessoal dela, a vida amorosa dela. Tudo é influenciado por causa de uma coisa que não foi culpa dela. Pois é. Já em Máquina de Contar Histórias, o cara tem uma culpa no cartório, sim. Ele é um escritor famoso e ele, na noite que ele tá lançando o livro, a esposa dele, que já vinha sofrendo de leucemia, falece sozinha, né? E além dele se sentir naquela coisa, né? Até porque ele fugiu dessa responsabilidade, ele preferiu se jogar na literatura para ele não ter que enfrentar o sofrimento. A filha dele culpa ele. A filha dele mais velha, a Valentina, ela coloca a culpa no pai, da mãe ter ficado sozinha, dele ter abandonado a família. Dizia que ele tinha que ter largado tudo pra ficar cuidando da mãe, né? Inclusive tá com ela no momento da morte. Então, por causa dessa culpa que um pouco ele sente, um pouco ela coloca sobre ele, ele resolve aí sim dar um tempo na carreira dele e fazer mudar, reconquistar o amor da filha, né? A pequenininha é muito pequena ainda para poder entender, né, sente saudades e tudo mais, mas não tem esse mesmo sentimento até de ódio que a Valentina tem. E aí o livro ele vai todo tentando resolver essa questão na viagem que eles fazem, em tudo que ele faz para reconquistar a filha, porque ele se sente mal por ter abandonado a esposa, né? E ela piora a situação, colocando mais culpa ainda sobre as costas dele. Outro personagem, ou melhor, uma dupla de personagens que tem culpa no cartório. Isso é proibido? É. E esse eu não li, gente, ó. Quem não quiser saber sobre a história pode tapar os ouvidos, pode tirar o áudio nesse momento. Isso não é spoiler, porque você consegue entender através da sinopse, mas tem muita gente que tá querendo se jogar nessa leitura sem saber nada. Vou ali e já volto, hein? O Lote e a Maia, eles são irmãos, sendo que eles são apaixonados um pelo outro. É tenso. E eles sabem disso. E eles sentem uma culpa muito grande porque eles sabem que é errado, sendo que ao mesmo tempo não se escolhe a quem se ama. Então eles meio que têm culpa no cartório, mas é uma situação complicada, né, gente? Ai, eu não queria ter sabido disso, gente! Que merda! Então, outro livro nacional que aborda um pouco de culpa, mas aí não tem nada trágico nesse meio, é A Namorada do Meu Amigo. Como vocês podem imaginar pelo próprio nome, né, do livro, o cara se apaixona pela namorada do melhor amigo. E aí, como é que faz? Né, o cara cresceu com ele, desde pequenininhos, os dois juntos lá e tal. Na verdade eram 3 amigos, né, mas os dois juntos, crescendo, compartilhando segredos, o cara tudo feliz, pô, tô namorando, lembra aquela menina e tal, então, tô namorando. E aí quando ele vai ver a menina, ele se apaixona por ela. E aí aquela coisa de lidar, vou atrás da menina que eu gosto ou mantenho a minha amizade?
né? Então o tempo inteiro ele sente essa culpa aí de agir nas costas do amigo, né? Então assim, ele vai dar um presente pra menina, pô, eu quero dar um presente melhor do que o namorado dela vai dar pra ela. Mas aí depois fica aquela coisa na cabeça de, pô, tô traindo meu amigo, né? Então o tempo inteiro tá rolando esse dilema na cabeça dele e essa culpa de estar agindo pelas costas, né? Mó fura-olho do amigo. E tá vindo aí um livro bem bacana pela Leia, chamada Willow, onde a Willow tá dirigindo o carro em uma certa noite que gera um acidente e os pais dela morrem nesse acidente. Ou seja, ela se sente culpada por estar pilotando aquele carro que deixou ela órfã. A forma como ela lida com a culpa é fugindo de todo mundo, da casa, da família, dos amigos. Ela tenta sumir. E aí, pra saber o que vai acontecer nessa história, a gente vai ter que ler o livro, assim como vocês. Pois é, gente, não tem como. Esse aí nem a gente leu. É lançamento do mês que vem, então, ó, só esperando mesmo. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vocês conhecem mais algum personagem que sente culpa e que é um culpado literário? Sem spoiler, hein? Porque a gente deixou de falar de um monte de livro aqui porque era spoiler, porque depois vocês iam chiar no nosso ouvido. Então a gente só falou o que tava na sinopse, o que todo mundo podia saber. Não vai botar spoiler no comentário não, hein? Ah, é, porque senão, ó. É isso aí, gente. Beijos. Até mais. Beijo.